Bom dia! Obrigada, Senhor dos Exércitos, meu querido Jeová Deus, por estarmos aqui em mais uma aula para vocês, com todo carinho, com todo amor, tá? Hoje vamos falar sobre acessibilidade. Uma palavrinha bem longa, né? Vamos ver quantas sílabas? Acessibilidade. 7 sílabas. O que é acessibilidade? Vocês já sabem? Se vocês estivessem aqui, nós íamos dar uma caminhadinha na escola, até sair nas ruas para ver qual era o estabelecimento que tinha acessibilidade. Mas daí mesmo vamos nos conformar e agradecer a Deus sempre pelo que nós temos, não é? Ao Senhor Jeová e ao Senhor Jesus Cristo. O importante é estarmos saudáveis e conversando aqui, esse diálogo, essa interação de nós. Então, acessibilidade nada mais é do que um acesso para as pessoas que nascem ou que adquirem uma deficiência. Existem os que são permanentes, né? Só vão sarar quando o Senhor Jesus mudar isso. E existe as pessoas que têm deficiência temporária. Por exemplo, às vezes a pessoa quebrou uma perna, ou quebrou o fêmur num acidente, ou caiu, aí ela vai e se recupera. Esse é o deficiente temporário. E o deficiente permanente, que ele fica até às vezes a sua morte, seu envelhecimento, ou até quando Jesus Cristo mudar essa situação, porque ele promete, e ele fez isso quando ele esteve aqui na Terra. Vocês sabiam que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele curou cegos, deficientes visuais, ele curou deficiente auditivo, ele ressuscitou pessoas, ele curou aleijados, que é feia essa palavra, a tia vai ensinar outra palavra que é deficiente, vamos falar assim, né? Porque quando a gente fala com uma pessoa que tem uma deficiência, se a gente falar que ele é aleijado, eles acham pesado. Eles acham muito, ficam muito tristes. Então a gente vai aprender sempre a falar com uma pessoa que tem uma deficiência deficiente. Tem o deficiente auditivo, o deficiente visual, o deficiente mental. Tem sim, o ano passado nós até levamos algumas coisas para os deficientes mentais. E foi muito engraçado, nós não podemos entrar, mas da janela eles cumprimentaram a gente. O que é deficiente mental? É aquela pessoa que tem um problema mental, que não fala coisa com coisa, ou que sorri o tempo todo, não pode trabalhar. E o deficiente auditivo é aquele deficiente que não ouve. E o deficiente visual é aquele que não pode ver. Geralmente aquele que não ouve, ele não aprende a falar, porque a gente aprende a falar porque a gente ouve a mamãe falando, né? A primeira voz que a gente ouve é da mamãe e do papai, aí a gente aprende a falar. Mas quando a pessoa, o bebê já nasce assim, com essa deficiência auditiva, ele não aprende a falar, porque ele não ouve. E quando a pessoa nasce também, já com problema, né, visual, ele é cego, considerado cego, mas vamos falar que ele tem uma deficiência visual. Mas, enquanto Jesus não volta a sua atenção para o nosso planeta e faz o que ele tem vontade de fazer e vai fazer, porque ele e o pai dele prometeram, existem acessibilidades nos lugares para que torne a vida dessas pessoas mais fáceis. Por exemplo, aqui na escola, logo na entrada da escola tem rampa. Aí a gente descia a rampa, subia a rampa, como quando estávamos aqui, todos presentes. Os banheiros tem rampa, tem barra, que é o lugar onde segurar. Quem precisa de acessibilidade? São só deficientes? Não, são aquelas pessoas que também se acidentaram, como o tia já falou. São as pessoas que são idosas. Essas precisam ter, você sabiam? Acessibilidade dentro de casa? Precisam sim, ó. Às vezes precisam, no banheiro precisa, porque o idoso pode escorregar e cair. Ele precisa na cozinha, para ele se segurar na barra, tá?
ele precisa sentar no vaso, então ele precisa se segurar ali, é tudo, não pode ter tapetes no chão, escorregadio, só aqueles que grudam. Então, acessibilidade é isso. O ônibus, não sei se vocês já viram, aqui em Itabuna eu nunca vi, eu já vi em Salvador, em outros lugares. Mas aqui em Itabuna eu nunca vi. Abre o coletivo, para, e aí aquelas escadas do coletivo, elas viram uma rampa para a pessoa cadeirante. O que é um cadeirante? Vocês já sabem aí. É a pessoa que não consegue mais andar ou que está impossibilitado. Olha aí o deficiente temporário, aquele que sofreu um acidente, está na cadeira de rodas, ou aquele que já foi desenganado. O médico fala, ó, você agora só Deus, só Jesus para te levantar dessa cadeira de rodas. Ele precisa, agora as pernas dele são a cadeira de roda. E os cadeirantes, eles têm algumas prioridades. Por exemplo, tia hoje falou de prioridade e uma aluna me respondeu. Eu falei, o que é prioridade? É ter o primeiro lugar, tia, na fila, seja lá onde for. Eles têm isso. Eles têm também um sinal lá, ó, no chão, no estacionamento de cadeira de rodas. Vocês sabem, um sinalzinho azul, um símbolo azul. E eles têm preferência para estacionar. Ninguém pode estacionar. A gente que anda não pode estacionar naquele lugar. O papai não pode estacionar. A mamãe, ninguém pode estacionar, senão nós somos multados. Porque aqueles lugares foram feitos para eles estacionarem, tá? Aí a tia já falou da rampa. Os elevadores têm um sinal sonoro. Tem o sinal em braille também. O que é o sinal em braille? Nas caixas de remédio. Pegue uma caixa de remédio.